E aqui estamos palpites de quinta-feira, dia 2/1. Copa do Egito, Project contra Arabi. Nos últimos 5 jogos o Project venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos o Arabi venceu 3, empatou 2. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Liga de Israel, Haifa contra Raina. O Haifa é o terceiro e o Raina o sétimo. Nos últimos 5 jogos o Haifa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Raina venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. No ano passado essas equipes jogaram 4 vezes. 2 vitórias do Raina, 1 do Haifa e 1 empate. 2-1, 2-1, 5-1 e 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Supercopa da Itália, Inter contra Atalanta. Nos últimos 5 jogos a Inter venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos a Atalanta venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com 2 vitórias de 4-0 da Inter. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Liga Elite de Camarões, Gazelle contra Mongo. Nos últimos 5 jogos o Gazelle venceu 3, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 3 jogos como mandante foram 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos o Mongo empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 4 jogos como visitante empatou 1 e perdeu 3. Essas duas equipes não se enfrentaram recentemente. Palpite, casa vence. Liga da Escócia, Rangers contra Celtic. O Rangers é o segundo e o Celtic o primeiro. Nos últimos 5 jogos o Rangers venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 jogos o Celtic venceu 2, empatou 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3, empatou 2. Essas duas equipes se enfrentaram 5 vezes ano passado, com 3 vitórias do Celtic e 2 empates. 3-3, 3-1, 1-0, 3-0 e 3-3. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Copa São Paulo, Mirassol contra Rio Branco do Espírito Santo. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Cruzeiro e Real Brasília. Palpite, casa vence. Criciúma contra Capitão Poço. Palpite, casa vence. Botafogo e Fast Club. Palpite, casa vence. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E mais uma coisa, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.